Boa tarde, queridos amigos. É neste ambiente de alegria que aqui vamos iniciar ao dia de hoje uma exposição, uma tertúlia, uma conversa, como diz o Paulo, uma conversa espírita que hoje é sobre o despertar. Para isso temos aqui o nosso estimado e querido amigo Paulo Mourinha, que embora ele não queira, como ele não vem desde anteriormente à pandemia, eu vou fazer aqui uma breve exposição sobre um apanhado do seu currículo, só para perceberem em que contexto é que ele vai falar, não vai ser num contexto no qual eu falaria, portanto, só para perceberem um bocadinho. O Paulo Mourinha é licenciado em Medicina Tradicional Chinesa, é mestre em Psicologia da Saúde, é pós-graduado em Homeopatia e em Ciências Forenses, Criminologia e Comportamento Desviante. É doutorado em Neurociências, é licenciado em Direito, estou quase a acabar. É escritor, formador e expositor espírita. Pronto, isto é meramente para perceberem o conteúdo, o ponto, nós acrescentamos sempre algo de nós, não é? Qualquer pessoa que vá fazer uma determinada exposição fala de alma e coração e vai acrescentar sempre de si. É meramente para nos situar. Então, é com imensa gratidão que te temos aqui hoje connosco. Espero que seja para continuarmos nesta possibilidade do reencontro e para todos nós, seja aqui na Casa Espírita, seja aí em casa ou onde se encontrarem, vamos iniciar com uma pequenina prece para nos ligarmos ao alto. Porque caminhar pela vida física, desligados da nossa essência, é um perigo para todos nós. Então, vamos cumprimentar em primeiro lugar os nossos queridos guias, aqueles seres que do lado espiritual da vida nos encaminham, nos amam incondicionalmente e nos amparam. Que Deus vos abençoe. Cumprimentamos ainda a querida equipa espiritual que nos envolve neste momento, como em tantos outros da nossa vida. Enquanto nos ampara a nós, caminhantes aqui pela vida, pela existência terrena, trabalha denodadamente do lado espiritual da vida, amparando, auxiliando, esclarecendo, tratando todos aqueles que aqui aportam. Para vós, um bem-ajam e que Deus vos abençoe na vossa jornada contínua. Para todos nós, pedimos em conjunto a presença do Mestre Jesus. Que a tua presença na nossa vida, Mestre, seja o bálsamo, seja a bênção de que tanto necessitamos, quer estejamos na vida física como na espiritual, pois contigo, como sabemos, o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. E assim, em todas as conquistas que nos competem fazer, porque uma das leis da vida, uma das leis divinas, é do progresso, que o saibamos fazer contigo. E assim, airosamente, de superação e aprendizagem, em superação e aprendizagem, conseguimos chegar a bom porto. Que Deus nos abençoe a todos e que neste breve encontro que aqui vamos ter, que sejamos todos intuídos, quer seja na exposição que irá ser feita pelo nosso amigo, quer seja na compreensão e no retirar da aprendizagem que nos irá servir para nos tornarmos cada vez melhores. Muito obrigada. E agora sim, é com muito prazer que entregamos aqui o Paulo Mourinha. Obrigada, Paulo. Obrigado, eu. Boa tarde então a todos. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer o convite que foi feito pelas duas irmãs para nos enganarem, dizem que são mãe e filha, mas de qualquer das formas quero agradecer por esse convite e quero agradecer também pela vossa presença. É para mim uma honra estar aqui junto de vós. Como eu disse já à Paula e como já é costume em todos aqueles que me ouvem, eu não sou nem um orador nem um palestrante, eu sou um conversador. Eu converso muito, às vezes comigo próprio, outras vezes com outras pessoas. Neste caso, acabo por conversar com os meus amigos também. Isto no sentido de que eu não venho
com nenhuma ideia pré-concebida. Aliás, também já disse isso à Paula, pode ser um bocadinho assustador para quem vai ouvir o que eu vou dizer, mas eu não preparei nada. Isto vai ao fluir, vai ao correr da pena, como dizem os escritores. Portanto, o que se busca aqui, essencialmente, é captar o ambiente e tentar perceber de que modo eu posso ser um instrumento de auxílio para as vossas próprias reflexões. Não trazendo alguma coisa que não saibam, porque provavelmente tudo isto já está insito em vós há muito tempo, mas antes como um elemento catalisador daquilo que em vós já é, de alguma forma, uma convicção e que vos pode ajudar também a perceber cada vez mais esses pensamentos interiores. E o que a Paula me pediu foi essencialmente falar sobre aquilo que se convencionou chamar a evangelização, a parte educativa da criança e como isso liga também ao centro espírita, o papel que o centro espírita também tem nessa educação que se faz à criança. E eu vou começar isto de uma forma totalmente diversa, mas acredito que mais cedo ou mais tarde eu vou lá chegar. Okay? Tenho uma forte convicção, assim como a conduzir, eu começo por veredas muito estranhas e acabo por chegar ao destino. Na vida também sou assim. Acabo por começar em sítios às vezes muito duvidosos, mas acabo por chegar ao sítio que efetivamente mais nos interessa saber. E quando falamos sobre este tema, importa-nos talvez raciocinar um pouco acerca do seguinte. O que é que nós buscamos que queiramos passar àqueles que ao nosso cuidado, que nesta encarnação vieram ao nosso cuidado, o que é que nós lhes queremos passar? E fazemos sobre isso uma reflexão também. Há quem fale muito na evangelização no centro espírita um bocadinho como se fosse uma catequese, como se fosse uma ocupação religiosa da criança, como se faz nos moldes da igreja, das igrejas da Reforma, nas igrejas protestantes, na Igreja Católica ou outras designações ou escolas religiosas. E vamos também um bocadinho falar sobre isso. O Espiritismo é o quê? O Espiritismo, essencialmente, é uma doutrina cristã, verdade? Assim como são os católicos, assim como são os batistas, como são quaisquer outros das igrejas ditas reformadoras, os pentecostais, ou seja, o que for. Portanto, qual é a religião aqui? A religião é cristã. Portanto, de um ponto de vista da antropologia, da escola do estudo das religiões, nem a Igreja Católica é uma religião, nem o protestantismo é uma religião, nem o espiritismo é uma religião. Porque a religião é cristã. E todos eles são derivados da religião cristã. Portanto, nós somos braços, interpretações, doutrinas, seitas na boa designação da palavra, porque às vezes essa designação é colocada de uma forma, às vezes assintosa e até malevolente, quando a palavra em si própria não tem nada de negativo. Nós somos derivativos da religião cristã. Se partirmos, não do ponto de vista sociológico, antropológico, do que é uma religião, para uma abordagem privada, positiva, apenas e só individual, a religião somos nós que o escolhemos. Somos nós que definimos o que é que para nós é uma religião. Porque se formos buscar, e sei que já foram martelados com isso dezenas de vezes, muito ao religar, eu vou pegar noutra coisa, num outro adágio latino que é relegere. O relegere quer dizer dar valor a, é o contrário de neglegere. Portanto, relegere é uma das bases da palavra religião, não apenas o religare, de voltar a ligar, ou seja o que for, porque eu aí também sou da opinião, nós nunca deixámos de estar ligados. Senão estaríamos desligados do Pai, estaríamos desligados de tudo aquilo que é importante para nós. Mas o relegere, para mim, é muito importante, que é a que é que nós damos importância. Se neglegere vai dar em negligenciar, que é aquilo que nós deixamos de dar importância, o relegere vai nos dar aquilo que nós damos importância. Se o Espiritismo é a nossa ligação ao Pai, então, obviamente, o Espiritismo será para nós uma forma de religiosidade, será para nós uma religião e, como tal, também pode ser uma escola religiosa, como são a Igreja Católica, as igrejas da Reforma, etc. Agora, ao contrário dessas outras ideias, todas essas outras escolas religiosas, que têm na educação da criança pelo menos dois objetivos, um deles, obviamente, é a educação da criança, mas tem outro, que todos nós sabemos qual é, e com certeza que eu estou a fazer essa pergunta, mas a resposta também está a surgir de vós, é passar também os ritos que cada uma
dessas ideias religiosas têm. Uma criança faz, como todos sabemos, as catequeses, faz os crismas, faz isso tudo, para que de alguma forma, dentro da Igreja Católica, ela esteja apta a uma série de coisas e possa casar dentro dos ritos da Igreja Católica, para que possa, efetivamente, até para ser escoteiro, ela tem que passar, efetivamente, por todas essas coisas. Portanto, além da educação religiosa da criança, nós estamos a atuar com outra coisa, que é o quê? É a passagem do rito. É um ritual iniciático para que a criança seja absorvida e colocada dentro daquilo que são as igrejas que a estão a acolher. Agora pergunto-vos eu, o Espiritismo tem ritos, tem rituais iniciáticos? Teoricamente não, não é? Já lá chegaremos. Tem ou não tem? Porque a doutrina em si própria diz que não. Mas todos nós somos seres humanos e viemos de algum lado. Portanto, nós introduzimos num movimento espírita uma série de ritos que se calhar são apenas nossos. Mas nós trazemos para a doutrina e às vezes tornam-se parte da doutrina do Alexandre, do Paulo, do Francisco, da Josefa, da Carmen, e passa a ser entendido como. Mas teoricamente, dentro daquilo que nos é passado pela espiritualidade superior, por aquilo que Kardec nos ajuda a compreender, e todos aqueles que vieram depois de Kardec também nos ajudam a perceber, a doutrina espírita é uma escola de livres pensadores. É uma escola que teoricamente está destituída de ritos iniciáticos, está destituída de dogmas, muito embora hajam axiomas que às vezes de alguma forma acabam por se confundir um bocadinho com dogmas. Dogma no sentido restrito, dogmas religiosos todos nós temos. Também não é uma palavra assim tão malévola quanto isso, nem tão rígida como às vezes pensamos, mas todos nós temos um bocadinho. Portanto, Paulo Mourinha, tu tens algum tipo de ritos na tua vida? Provavelmente tem. E se formos aqui analisar dentro de cada um de nós, provavelmente, muito embora não os admitamos como, todos nós temos alguns ritos. Todos nós temos algumas formas, temos alguns rituais que nos ligam ao dia-a-dia, que nos ajudam a passar no dia-a-dia. Temos algumas superstições, muito embora também, teoricamente, os espíritas não sejam supersticiosos, mas o espírita que tem nome, às vezes tem superstições, a maior parte das vezes tem. Ok? E liga-se a muitas outras coisas, porque ele não está isolado no universo, ele faz parte do universo. Portanto, ele continua a ter outras coisas distantes daquela pureza doutrinária que nós ainda não sabemos muito bem o que é. Ok? Mas dentro da doutrina espírita e dentro do movimento espírita, teoricamente, o papel da evangelização, o papel de trazer a criança para uma educação dentro do centro espírita, não tem esse conteúdo. Não tem esse conteúdo de passagem do rito. Não tem esse conteúdo de ritual iniciático para que possa estar dentro dessa organização, desse edifício, para que possa ascender no edifício. Porque se nós fôssemos fazer uma comparação, e agora estou a viajar um bocadinho, mas vão compreender porque é que eu estou a dizer isto, entre uma igreja constituída e o exército, nós vamos encontrar muitos paralelismos. Muitos. Desde a recruta, à passagem para a especialidade, à utilização dos símbolos hierárquicos do exército, que também são utilizados nas igrejas. Portanto, passa-se de cabo, vai-se a sargento, passa-se a tenente, capitão, major, por aí fora. Isso também acontece nas igrejas. E só vem para aqui falar, normalmente, os oficiais. Só vem falar os oficiais. Às vezes lá vem um sargentinho ou outro, mas normalmente são os oficiais que aqui vêm. Na doutrina espírita não é assim. Pode vir falar aqui uma pessoa que esteja cá na primeira semana, desde que o tema que ela venha a aventar seja de acordo com aquilo que pode ajudar naqueles que estão no centro a compreender mais e mais a realidade. Assim como aqueles que já são mais veteranos ou são jovens há mais tempo, acabam por também vir às vezes com mais facilidade e com mais cara de pau também, porque com a idade vai-se ganhando cara de pau. Na maior parte dos casos. Não serão todos, mas na maior parte dos casos isso acaba por acontecer. Porque é uma tremenda ousadia vir para aqui falar às outras pessoas, às vezes tendo tão pouco para oferecer, mas continuamos a ter cara de pau para vermos aqui às vezes dizer algumas coisinhas. E como tal, dentro de tudo isto, nós voltamos à pergunta inicial. O que é que nós queremos passar àqueles que estão sobre a nossa tutela? O que é que a doutrina espírita nos traz que nós tenhamos tanta certeza nisso que queiramos passar àqueles que, de alguma forma, a educação deles depende de nós? Lucidez, tranquilidade, compreensão, afastamento da arbitrariedade, para mim é uma das mais importantes. Compreensão das dores do mundo,
como dizia o Leon Denis, não é? Do problema do ser, do destino e da dor. De alguma forma, essa compreensão também pode ajudar aqueles que estão connosco? Sim. Quantos são aqueles... Eu tenho um filho de 6 anos, para aqueles que não sabem. E ele é muito precoce em muitos aspectos. Muitos. Às vezes fico assustado até com algumas das perguntas que ele me faz. Mas uma das perguntas clássicas que eu mesmo fazia, mais ou menos por esta altura, é precisamente o medo da morte dos nossos pais. O medo da morte daqueles que são próximos de nós. Dos avós, dos pais, dos tios. O meu filho insiste sempre que eu sou extremamente jovem. Que é para a ideia da morte estar muito longe. Não é? E como eu sou fanático do pádel, para aqueles que não sabem, eu jogo pádel 3 a 4 vezes por semana. Isso parece-lhe então que eu ainda sou mais jovem, porque estou ali no campo, corro que nem um desalmado, etc. E ele fica contente, ainda é muito jovem, tenho muita coisa pela frente com ele. Mas isto é um receio primário nos jovens, nas crianças. Claro que esta pergunta recebe respostas diferentes de acordo com as coisas com as quais nós acreditamos. E dentro dos parâmetros, dos conhecimentos e daquilo que é permitido aos prosélitos, aos profitentes de uma determinada religião, saberem relativamente a isso. Para mim, eu não tive uma educação formal a nível religioso, nem a minha mãe nem o meu pai me colocaram em nenhuma das possibilidades existentes, também porque a minha mãe e o meu pai tinham ideias diferentes relativamente... Espera aí, eu tenho aqui muitas águas, como tu fizeste questão de lembrar. Faça isso, faz favor. Nem fui obrigado a ir às aulas de religião e moral da escola, porque, graças a Deus, e agradeço muito, os meus pais também não me obrigaram a inscrever e eu utilizava esse tempo para outras coisas que me faziam muito mais jeito, como aprender a jogar snooker como deve de ser. Não é? Portanto, todas essas coisas, para mim, foram muito importantes. No entanto, aquilo que era íncito em mim, aquela vontade que eu tinha de compreender uma série de coisas, não se compaginava muitas vezes com as respostas que eu ouvia do vulgo, daquilo que era dito aos meus amigos, ou daquilo que eu via nos programas que davam de manhã, porque sim, antigamente nós tínhamos 4 canais, não era? Primeiro 2 e depois só muito mais à frente 4. E havia missa pela manhã, havia no segundo canal, havia um programa muito interessante sobre religiões, principalmente mais voltado para a Igreja Católica, mas muitíssimo interessante. Falava sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento, etc. E muitas das coisas que eram ditas envolviam muitas vezes a palavra mistério. Para mim, não funcionava. Por isso, pura e simplesmente não iria funcionar. Portanto, eu seria daqueles que, se tivesse provavelmente ido para uma formação religiosa daquelas que na altura eram mais comuns, eu iria ter problemas com o padre a maior parte do tempo, e se calhar, ou vice-versa, ele iria ter problemas comigo. Deus sabe o que faz, e eu não fui incomodar o Senhor, não quero ser o catalisador de um infarto miocárdio a ninguém. Portanto, às vezes já basta o que basta, quanto mais nessa altura. Portanto, tudo isso para vos dizer que aquilo que é essencial, aquilo que para nós é muito importante, isso sim nós queremos passar às gerações seguintes. E no que é que o Centro Espírita pode ajudar nesse aspecto? Nós falamos muito a educação dentro do Centro Espírita. Ok. Há funções que não são diretamente ligadas ao Centro Espírita. O Centro Espírita, a não ser em alguns locais no Brasil, às vezes chega a acontecer, não são lugares para a literacia, não são lugares para ensinar as crianças a ler. Muito embora isso aconteça. Eu vi centros espíritas no Brasil onde isso acontecia. Que às vezes era o único contacto das crianças com a aprendizagem das letras. Porque não havia, estavam muito longe, estavam na roça. Eu recentemente estive até num encontro televisivo com o meu amigo Jader, de Minas Gerais, e estávamos a falar sobre isso. Ele estava-me a falar sobre como é que o Centro Espírita se organizava, como é que ele se movimentava dentro da ação social em Portugal. Eu estava a dizer que a nossa realidade é muito diferente daquela do Brasil, que eu conheci muitíssimo bem. Fosse em Goiás, fosse em Minas Gerais, fosse no Rio de Janeiro, mas principalmente em locais mais remotos, o Centro Espírita às vezes é uma escola para tudo. E tem cursos que são subsidiados pelo Estado até para competências profissionais, já da adolescência em diante. Portanto, aí o Centro Espírita tem uma ação mais diversificada. Mas nos centros espíritas, à nossa dimensão, dentro da nossa razão, nós não passamos tanto por isso. Educação musical, sim.
quase todos os centros espíritas têm alguém que se dedica a ensinar artes plásticas, educação musical, etc., conjugado com aquilo que nos diz respeito com a filosofia espírita. Ok? Passemos ao ponto seguinte, já cá voltaremos. Okay? Vamos dar mais uma voltinha e enquanto eu tiver combustível, vamos andando e eu depois volto aqui novamente. Estou muito longe. Quando pedem para ficar quieto num sítio é sempre uma complicação muito grande. Eu pareço o Marco Paulo com o microfone na mão, ando sempre aos pulos de um lado para o outro. Para quem está a assistir, peço desculpa, eu sou mesmo assim. Relativamente àquilo que nós vamos buscar no centro espírita, e esse é o perigo de me chamarem para vir dar uma palestra, porque eu falo tudo. Ok? Eu sou um bocadinho como os malucos. Eu digo as coisas todas que eu acho que têm que ser ditas para o bem e se calhar não tanto para o bem. Mas também depende muito das pessoas que nós encontramos. E por isso é tão importante nós afinizarmos com o centro espírita. Na minha opinião, é a minha opinião pessoal, não é toda a criança que vai estar, de alguma forma, ligada, entronizada, dentro da filosofia do espírito de um determinado centro espírita. Pelas pessoas que lá estão, pelos evangelizadores que lá estão, pelas pessoas que lá estão. E às vezes isso acontece, nós não vamos negar a evidência. Às vezes existe um choque entre a criança e as pessoas que lá estão, porque nós somos humanos. Se tivéssemos todos asas, não estávamos sentados aqui, não é? Andávamos por aí, em cima das árvores, a ver as quantidades maravilhosas de singularidades que o universo nos tem para oferecer. Mas como ainda somos criaturas em registro de perfectibilidade, nós temos também preferências pessoais. E acontece às vezes que uma criança, num determinado sítio, não está a resultar, troca o evangelizador, começa a funcionar, vai para outro sítio e começa a funcionar também. Está tudo bem? É? Garganta serenou? Pronto, ok. Para a próxima, dou-lhe um tranquilizante antes de ver. E então estas coisas às vezes acontecem. E nós temos que saber compreender. A maior parte das pessoas que trabalham dentro do centro espírita nestas funções são pessoas com uma psicologia muito particular, muito especializadas. Há muitos professores nos centros espíritas, há muitos pedagogos, há muitas pessoas ligadas à psicologia e que de alguma forma conseguem, de alguma forma, também dirimir as suscetibilidades de cada pessoa. Mas mesmo dentro dessas possibilidades, as coisas às vezes não correm tão bem quanto isso. Não há absolutamente polémica nenhuma, não há problema absolutamente nenhum. Há, às vezes, como também diz o Divaldo, há o tempo e há as verdades. Portanto, as pessoas vão se habituando a determinados registros. E às vezes pode não ser aquela altura e pode ser a altura 2 meses depois. Ok? Não há nada dramático nisso. Nós não estamos aqui a cimentar, não estamos aqui a trabalhar em cima do barro para construir uma coisa que vai ficar igual para o resto da vida. Nós, seres humanos, vamos modificando com muita frequência. Muita. Então, nestas idades, nós mudamos a uma frequência inacreditável. Basta ver até pelos próprios apetites, pelos gostos relativamente à alimentação. Às vezes temos de estar a acertar porque a criança, no mês anterior, aquela era a comida favorita dela e no mês seguinte já a coloca de lado, é outra coisa completamente diferente. Se isto é com coisas tão pequenas, às vezes também é com as coisas mais complexas. Portanto, isto pode acontecer dentro do centro espírita, não é razão nenhuma para dar o caso por perdido e dizer, não, este não consegue aqui estar, não vamos apostar mais, não, vamos continuar, mas com outras estratégias. Às vezes um bocadinho mais tarde, às vezes com outras pessoas. Porque não também dizer, olha, se calhar, noutro local teria maior resultado do que teria aqui. Exatamente como se faz em tudo o resto. Há uma coisa que nós temos que compreender. O centro espírita, por muito que esteja apoiado pelo mundo espiritual, por muito que as suas raízes estejam fortemente solidificadas no mundo espiritual, não é por acaso que ele é colocado no mundo das formas e somos nós que estamos à frente dele. Todos nós com as nossas dificuldades, todos nós com as nossas dúvidas, todos nós com os nossos problemas, para também passarmos por estas experiências da vida. E temos que admitir aqui, como em qualquer outro lugar, que às vezes as coisas não correm exatamente como nós pensamos. Às vezes as coisas não são exatamente da forma que nós gostaríamos. E como tal, há que continuar a flexibilizar o nosso raciocínio e a nossa forma, mas por outro lado também solidificar aquilo que nós consideramos ser mais importante para nós, para o funcionamento do centro, para o próprio movimento espírita. Quando essas vontades se conciliam, as coisas correm muito bem.
80% elas precisam de acertos. Ok? E não há nada de negativo nisso, não há nada de particularmente polémico em toda esta situação. Outra coisa também é encontrarmos na criança e nas pessoas que estão dentro do centro espírita a mesma compreensão relativamente à própria doutrina espírita. Com licença. Se por um lado a doutrina espírita se apresenta com uma complexidade grande, mas de alguma forma compartimentada para ser extremamente simples, há pessoas que veem os mesmos conhecimentos de formas diversas, não é? De outra forma, não estaria eu aqui a apresentar um tema que outra pessoa apresentaria de uma forma completamente diferente. Nem melhor, nem pior. Diferente. Okay? Portanto, há crianças, há jovens, trabalhei com alguns, que conseguem retirar de coisas da doutrina espírita coisas que, provavelmente, a maior parte nunca teria imaginado em retirá-las lá. Okay? E podem classificá-las como as classificavam. Houve uma altura em que eu estava num centro espírita e que as pessoas diziam este é cristal, este é... Bem, enfim, todas as designações que na altura eram moda, não é? Portanto, em vez de compartimentarmos as pessoas e as colocarmos dentro de gavetas, compreendemos assim, o raciocínio deste ser que está à minha frente, independentemente da idade que ele tem, é diverso. Tem um pensamento divergente, não é um pensamento tão convergente como a maioria. E esses pensamentos divergentes, se bem aproveitados, podem nos trazer novas informações, ao invés de tentarmos compartimentá-las e metê-las dentro da gaveta outra vez, não é? Porque há mais pessoas do que há gavetas. Okay? E nós tentamos meter as pessoas dentro das gavetas que conhecemos. Torna-se mais fácil. Não vou dentro daquela gaveta é dos conformistas. Eu vou lá e encontro lá 7 pessoas. Depois tenho outra gaveta que é dos terroristas. Encontro lá mais 20. Depois os inconformados. Encontro lá mais uma data deles. E assim vou passando pela vida. Classificando as pessoas, rotulando as pessoas, colocando-os dentro de determinadas gavetas. Porquê? Porque isto também dá jeito. Nós gastamos menos energias quando olhamos para alguém e já sabemos o que pensar dela. Não é? São os rótulos. Nós ficamos rotulados às vezes para o resto da vida. Não é? Diz Paulo? Condicionam tanto. Não é? Para alguns, eu já ouvi esse termo, eu sou enfant terrível. Eu sou a criança terrível do espiritismo, porque lá está. Digo coisas que são diferentes, digo coisas que são diversas e por isso também às vezes gosto mais de vir conversar com pessoas que são do meu relacionamento nas quais eu confio e que gosto de estar, do que provavelmente aceitar todos os convites que me são feitos. Cada vez mais condiciono mais os convites que me são feitos precisamente por isso. Não é porque me custa dizer as coisas perante aqueles que às vezes não estão preparados para ouvir. É porque me custa bastante ver as pessoas que não estão preparadas para ouvir sentirem-se constrangidas com as coisas que eu digo. E isso eu tento, porque tenho que respeitar o tempo das pessoas e de forma nenhuma considero que a minha visão das coisas é melhor do que a dos outros, é apenas a minha. Eu tento passá-la sempre com aquilo que eu digo inicialmente. Esta é a minha visão das coisas. Eu não represento nada nem ninguém a não ser eu mesmo. Ok? Não é o espírito... Não. Há aqui vários que me protegem como a todos nós, exatamente como qualquer um que anda com vocês, que às vezes está ali, Paulo, lá vais tu outra vez. Tudo bem, mas ele já sabe que eu sou assim. Ok? Portanto, isto é minha responsabilidade, não é dele. Esta é a minha responsabilidade. Ele lá está a fazer o seu papel, a tentar que eu não dê tomos tão grandes. Mas eu continuo a dá-los porque é a minha decisão, porque é a minha forma de estar. Talvez um dia a coisa carrile de outra forma, mas para já é assim. Isto para vos dizer o quê? Esses jovens, essas crianças, e às vezes até adultos, há adultos que às vezes chegam à casa espírita já muito avançados na idade e que têm uma determinada interpretação das coisas muito diversa daquela que nós habitualmente temos. E aí também se faz o despertar. Aí também se faz a educação. Porque às vezes é apenas um poço que já está preparado e chegou a chuva. Isto tanto pode acontecer aos 6 anos de idade, como pode acontecer aos 86. Okay? Por isso isto se chama, a palestra como eu decidi chamá-la, chama-se o despertar. Porque acontece em qualquer idade. Okay? E às vezes acontece quando efetivamente tudo aquilo que nós consideramos que a vida deveria ser para nós, tudo aquilo que nós gostaríamos de retirar dela, no sentido de torná-la ou tornar-nos operativos perante a vida e felizes perante a vida,
não temos conseguido lá chegar. Às vezes por falta de informação. E aí, que a ajuda à criança e não só, tem lugar. Porque é mais uma forma de nós trazermos uma visão que pode ser compatível com aquele espírito, com aquela forma de viver a vida e que desde muito cedo pode ajudá-la a ser feliz. Porque esse é o intuito de nós queremos que estes conhecimentos passem às outras pessoas. Se nós nos sentíssemos infelizes com o conhecimento espírita, nós não íamos passá-lo a ninguém. Não é? Portanto, se efetivamente nos pode ajudar a passar aos outros, no sentido de elas se tornarem felizes, e agora dizem, mas o que é a felicidade? Ok, felicidade ainda não é deste mundo, dizia Jesus. Mas momentos de felicidade são possíveis, que nós às vezes podemos chamar a alegria de felicidade, podemos chamar a sensação de paz de felicidade, mas se nos deixa naquele momento dentro do espectro do que nós consideramos felicidade, por que não dizermos que é felicidade? É? Pode não ser permanente, pode não ser um estado beatífico, de beatitude seráfica, como nós aprendemos às vezes noutras escolas da religiosidade. Eu também não me estou a ver em cima de uma nuvem a tocar lira e a comer uvas. Não me parece que seja bem o meu estilo, muito embora eu adore uvas, mas não me parece que seja bem o meu estilo. Portanto, essa beatitude não é bem a minha ideia de felicidade. A minha ideia de felicidade é poder viver o meu dia sentindo-me bem, sem me sentir mal com aquilo que está a acontecer às pessoas um bocadinho por todo lado. Porque eu sou incapaz de ser feliz vendo tanta infelicidade à minha volta. E se eu consigo ajudar, através da passagem de conhecimento, mas principalmente da ação, de exemplo, aqueles que dependem de alguma forma da minha figura para se afirmarem também enquanto personagens da vida, se eu os ajudar a chegar a esse manancial de informação que se transforma em ação, eu estou a cumprir a minha parte no universo. Já estou a deixar o universo um bocadinho melhor do que estava no momento em que eu nasci. E se nada mais tivermos para trazer ao mundo, isto é substancial. Mesmo que a minha vida tenha sido uma desilusão para mim própria em muitos aspectos, o sentir que estou a impedir que ela seja uma desilusão para alguém que pode tomar decisões diferentes do que aquelas que eu tomei e que eu agora também posso ajudar nessa mesma decisão, eu já cumpri uma parte substancial da minha vida. Ok? E esse é o papel de cada um de nós enquanto educadores de um novo ser que vem para este mundo. E ajudá-lo a atingir o seu potencial. Não é moldá-lo à nossa imagem. Não é de forma nenhuma dizer assim, epá, eu gostava de ter seguido esta carreira, não consegui. Tu vais fazê-la. E às vezes pomos alguém que tem uma capacidade criativa muito grande a trabalhar em funções administrativas para as quais ela é extremamente infeliz. Ou vice-versa. Uma coisa é nós termos que trabalhar naquilo que temos que trabalhar porque não temos outras opções. Isso é muito válido, muito respeitável e também faz parte da nossa evolução. Outra coisa é, dentro das mesmas perspectivas, forçarmos alguém a tomar uma decisão só porque é a nossa frustração. Não é obrigatoriamente a frustração daquele ser, é a nossa. E estamos a talhá-lo para a infelicidade. Estamos, de alguma forma, a ajudar para que ele venha a ser infeliz mais à frente. E se conseguirmos, de alguma forma, criar esse livre pensador, essa criatura com uma capacidade grande de absorver informação que se transforma em conhecimento através da ação. Porque nós temos muita informação, temos muito pouco conhecimento. A verdade é essa. Nunca uma geração teve tanta informação. Nunca existiu tantas possibilidades de aceder à informação. O problema é que essa informação praticamente não se está a tornar em sabedoria. Porque aquilo que nós vemos, tantas e tantas vezes, é um desperdício enorme de informação. Nós vemos uma quantidade de pessoas a serem mais opinativas, lá estou eu a fugir, a ser mais opinativas do que ativas, interpretativas, seja o que for. Nós estamos a ver uma quantidade de pessoas a utilizar a informação que têm para comentar a vida dos outros. Há pessoas que ganham a vida a comentar a vida dos outros. Há programas inteiros na televisão, quem se deu ao trabalho de fazer. Há pessoas que ganham bom dinheiro para falar sobre pessoas que não conhecem só pela forma como elas se vestem, por aquilo que disseram, etc. Há pessoas que utilizam o espaço das redes sociais para martelar o dia inteiro outras pessoas só porque gostam de martelar outras pessoas o dia inteiro. E há outras pessoas que, para se defenderem, vivem vidas artificiais só para não haver quem as critique. E estão sempre com um sorriso na cara a dizer, eu sou tão feliz, eu tenho tanta coisa. E depois, quando nós temos a oportunidade de falar com eles, seja num ambiente terapêutico de um consultório, seja cá fora numa conversa que temos, são brutalmente infelizes.
São como um edifício que está todo construído por fora, mas por dentro está preso por arames. Tantos se suicidam. Tantos se suicidam. Também. A dificuldade de não sermos fiéis a nós próprios. E de termos que demonstrar uma face e uma realidade que não é nossa. Por acaso houve uma coisa muito interessante que foi estudada uma década atrás, porque se chegou à conclusão de que a maior parte dos comediantes, principalmente os anglo-saxónicos, porque isto foi feito num ambiente de comediantes anglo-saxónicos, a grande maioria deles morria de problemas coronários, de infartos de miocárdio, etc. E através da utilização de métodos que hoje são comuns à neuropsicologia, chegou-se a uma hipótese levantada, ainda não completamente corroborada, mas de alguma forma levantada, de que a simulação da alegria leva um esforço brutal para a máquina cardíaca. O fingir que se está feliz, o fingir que se está a rir, é extremamente pesado para a máquina cardíaca. É muito desgastante. Portanto, a simulação daquilo que nós não somos, à partida, é um desgaste supérfluo, não necessário para a nossa economia biológica, para a nossa economia energética também. E isso, o ser verdadeiros connosco próprios, é uma das coisas mais importantes que nós também podemos passar para as gerações seguintes. É ajudarmos a compreender que, independente de quem esteja do outro lado desta nossa conversa, que ele pode ser, ele ou ela, pode ser ele próprio, independentemente do resto. Porque o fingir que é uma coisa que não é, fatalmente vai levar a um problema de personalidade, de consciência. Pode até não levar a um distúrbio de personalidade. Não é nessa designação que eu quero dar. Não num sentido clínico. Mas pode levar a uma crise de identidade. A uma crise emocional e que de alguma forma advém de uma crise de identidade. Que às vezes surge logo após a adolescência, outras vezes surge nas crises da meia-idade, outras vezes acontece em outros períodos também. Portanto, esta é outra das coisas que também nós vamos buscar dentro da doutrina espírita. E porquê é que nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, de alguma forma, nos ajuda a compreender de que nós somos criaturas não só reencarnacionistas, não só existe uma lei palingenésica onde nós vamos, de alguma forma, sendo herdeiros de nós próprios, mas onde se demonstra que também aquilo que são as nossas tendências maiores, quando essas tendências surgem num sentido produtivo, demonstram que já foi feito trabalho nesse sentido. E que, de alguma forma, pode ser utilizado na encarnação que estamos a viver. Quando essa tendência nos leva para um caminho negativo, nós não precisamos de fazer regressões de memória, não precisamos de fazer regressões a vidas passadas. Se nós queremos saber onde é que estão os nossos principais problemas, basta ver onde é que nos levam os nossos passos no que diz respeito ao sofrimento. Porque nós somos tremendamente continuadores da ação negativa. Nós somos reincidentes por natureza. Porquê? Porque talhámos um caminho de determinada maneira e passa a ser mais fácil automatizá-lo, não é? Portanto, nós vamos voltar a fazer as coisas que anteriormente fizemos. Mesmo quando essas coisas às vezes não são as melhores. Portanto, se nós queremos apurar para o sentido positivo, basta, de alguma forma, compreendermos onde estão as nossas mais-valias e compreender o que podemos fazer com elas. Quando percebemos onde estão os nossos maiores problemas, é pegar nisso e compreender como é que nós vamos fazer a inversão para isso. Conta-nos o professor Augusto Cury, que não é espírita, psiquiatra brasileiro, mas que ele dizia-se ateu até começar a escrever a obra sobre as inteligências do Cristo. Ele é considerado o pai da inteligência multifocal, tem vários livros sobre a inteligência multifocal, fala muito sobre o síndrome do pensamento acelerado que hoje em dia acontece nos jovens, pelo excesso de informação. Mas, quando ele faz a análise da inteligência do Cristo, que são vários volumes, a determinada altura ele diz uma coisa que é, na minha opinião, absolutamente essencial. Ele diz: Jesus, junto daqueles que estavam junto dele, jamais tentou ocultar os pontos negativos das suas vidas. Ele nunca disse assim: esquece lá isso. Deixa lá isso. Porque ele sabia que, ao contrário daquilo que nós hoje sabemos dos computadores, não há uma tecla de delete para apagarmos aquilo que nós fizemos no passado. Nós recalcamos, nós reinterpretamos, nós modificamos, mas essa informação fica connosco.
O que ele fazia era ajudar esses seres a ter no presente ações e horizontes de tal forma positivos que a mente não vagueasse para a tristeza do passado. Isso sim é um conselho que para nós é muito útil, que é a compreensão de que quando nós estamos a agir de uma forma positiva no presente, a nossa mente tem tendência a buscar coisas positivas. E todos nós sabemos um bocadinho isso, não é? Aquela música que já foi a música que nós mais gostámos na vida, depois separámos de alguém ou aconteceu alguma coisa e aquela música só traz sofrimento e depois, mais à frente, já está tudo bem na vida outra vez e já voltámos a ter bons feelings daquela música. Ou paisagens. Aquele sítio era bom, depois aquele sítio já não é bom, depois aquele sítio volta a ser bom. O sítio mudou? Não. Nós é que mudamos. O nosso espaço mental, o nosso condomínio mental é que mudou. E faz aí toda a diferença. Conscientes disto, parece-nos de alguma forma egoísta que nós não permitamos que uma criança, um adolescente ou um adulto, porque a educação para o espírito acontece em qualquer idade, que o privemos de uma doutrina que tem uma consciência, uma compreensão de uma vida de tal forma ampla e com oportunidades constantes de retomar o caminho, que provavelmente não encontrarão na maioria dos outros pensamentos. Porque grande parte daqueles que hoje estão na minha faixa etária e que não tiveram contacto com aquilo que eu vim a ter, passam dificuldades muito grandes. Muito, embora a maior parte deles esteja extraordinariamente bem na vida, quando o estar bem na vida é ter muitos bens materiais. Não é? Aí o meu filho está muito bem. Está muito bem empregado. Tem uma casa ali, já comprou outra casa acolá. E como é que ele se sente? Ele agora anda um bocadinho triste. Então com essas coisas todas não consegue ser feliz? Não, ele está triste porque entretanto teve um problema de saúde, ou a filha está a ter um problema, ou está-se a divorciar. Ok. Então todas essas coisas, se não são capazes de lhe trazer felicidade, o que é que elas são? Sabem bem, está tudo bem. Nós aqui não somos ascetas. Nós aqui não estamos a dizer que para sermos felizes temos de nos despejar de tudo. Salve seria, eu tenho aqui um telemóvel num relógio que eu vou jogar para ali e me diz quantos batimentos cardíacos é que eu tenho. Se eu fosse uma asceta não trazia uma coisa dessas. Tenho 3 telemóveis, uma quantidade de computadores, não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar é tornar-nos possuídos pela posse que julgamos possuir. Esse é que é o problema. Se aquilo tudo que eu tenho me gera mais ansiedade para manter do que se não tivesse, então aí temos um problema. Se isso não me traz felicidade e perante às vezes aqueles que estão à volta eu tenho que manter a fachada de ter muito quando já não tenho tanto, isso é um problema. Quando eu não consigo ser feliz com todas essas coisas que eu tenho e sou abalado pela mais pequena brisa, então temos um problema. Portanto, esse estar bem, sim, assim. E como eu vos dizia, a maior parte destes amigos que eu tenho dentro deste escalão etário, eu tenho 48 anos de idade, eu sei, não parece ter mais do que 21, mas tenho 48, tenho de vos desiludir, mas a maior parte das pessoas deste escalão etário estão a passar por grandes problemas, alguns deles pelo mesmo problema que eu falava há bocado das crianças. Porque estão a ver os pais envelhecer e já estão assustados com isso. Alguns deles ainda têm ambos os pais vivos, outros perderam-nos há pouco tempo. E isso está a mexer muito com eles quando não sabem se os voltarão a ver ou não, porque forma parte muito importante da sua vida. Isto não quer dizer que o espírita não sinta isso. Eu já perdi o meu pai. A minha mente e o meu coração sei que nunca estarão preparados para o dia em que a minha mãe avançar para o mundo espiritual, se for à minha frente. Pode não acontecer isso. Mas se for, eu sei que não estou preparado para isso, nem nunca vou estar. E sei que todo o sofrimento é sagrado. Portanto, eu não vou dizer a alguém, não sofras, porque não vale a pena sofrer porque as pessoas estão a ouvir. Não, isso é pura e simples insensibilidade. Todo o sofrimento é sagrado. E todo o sofrimento tem um tempo. O que a doutrina espírita nos ajuda a ter é fugirmos ao desespero. Isso é totalmente diferente. Sofrimento está cá, o desespero é outra coisa. Okay? E quando meu pai desencarnou, eu notei isso.
Houve algumas vizinhas que até foram ter com a minha mãe e disseram assim, pá, se eu não soubesse que o Paulo dava-se tão bem com o pai, até jogava que ele não gostava dele, porque ele está ali tão calmo, e a minha mãe está aí, não me deixa mentir. Naquele momento, que é a hipnose do falecimento. 2 semanas depois, quando eu fui arrumar as roupas do meu pai e senti os cheiros do meu pai, chorei que nem uma Madalena arrependida, como é evidente, não é? E ainda hoje sinto falta dele todos os dias, não é só um dia, sinto falta dele todos os dias. Mas consigo viver a minha vida com alegria apesar disso. Porque sei, e já o senti perto de mim, até dentro da casa espírita. Já me veio falar comigo em algumas situações. Isto é uma coisa que se eu não fosse espírita, provavelmente eu não iria ter. Portanto, eu não posso roubar isto ao meu filho. Essa possibilidade de se reunir com aqueles que abandonaram a carne, mas continuam connosco. Se eu fizer isso, eu sou um egoísta de todo tamanho. E não há muitos sítios onde isto possa acontecer. Na doutrina é. Também não posso roubar ao meu filho a visão de um Deus que não castiga ninguém. Que não se sente ofendido com ninguém. Às vezes as pessoas dizem, Deus castiga. Deus diz isso, Deus ofende-se. Deus ofende-se? Então Deus, que é o absoluto, que é o perfeito, vai se ofender com uma coisa que um trollaró como eu, que sou ainda uma criatura em crescimento, diz? Então onde é que está a sabedoria, onde é que está a lucidez? Alguma vez Deus se vai sentir ofendido com uma patetice de um ignorante como eu? Deus não me perdoa nada. Nada. Nunca se sentiu ofendido. Deus vai me perdoar o quê? Que competência tenho eu, que possibilidade tenho eu para ofender Deus? Nem que eu tentasse. Portanto, esta compreensão de um Deus que é amor, que nos compreende pelas criaturas que somos. Estás a olhar para mim? Se calhar já acabou o tempo, não? Pronto. Pronto. Antes isso. Eu às vezes fico com aquele... Acho que já estou a falar há tempo demais. Portanto, este Deus que todo ele é amor e que nos compreende por aquilo que nós somos, também é uma coisa que eu não posso ocultar ao meu filho. A compreensão de que existe vida em todos os locais do universo, por muito, e uma vez assisti à conversa mais engraçada entre um espírita e um astrónomo no Centro de Observação de Constância. Estávamos lá e dizia ao espírita para o outro indivíduo. Ele estava a dizer, ali não há possibilidade de vida, em Vênus não existe, em Marte não existe. Ele dizia, não diga isso, claro que existe vida. E o outro dizia, não há nada, não pode haver. E eu dizia, estão a falar em espectros totalmente diferentes. O astrónomo está a dizer que criaturas movidas a carbono 14, como somos nós, não podem lá viver. E tem toda a razão. Não é possível. Todos aqueles gases tóxicos não permitem que a vida se sustente lá. O espírita está, de uma forma talvez atabalhoada, a querer dizer que existem outras formas de vida que dispensam esta entidade biológica que nós neste momento utilizamos. Que é uma coisa totalmente diferente. Portanto, ambos estavam-se a digladiar sem razão absolutamente nenhuma. O que eu achei muito curioso. Achei mesmo muito curioso. Porque é muito bom para isso. Olha, o filme O Contacto ajuda muito a compreender isto. Retirado da obra do Carl Sagan, interpretado pela Jodie Foster. Sim, que eu nas horas vagas sou crítico de cinema. Ok? Portanto, para mim, tenho... Ainda há horas vagas. Eu só durmo 4 horas por noite, portanto faço muitas coisas. Já tenho um parceiro. Eu só durmo 4 horas por noite. E então, todas estas coisas acabam por nos substanciar de alguma forma também aquilo que é a minha pergunta inicial. O que é que nós queremos passar aos nossos filhos? Porquê é que é importante nós trazermos os nossos filhos ao centro espírita? É porque eles vão passar a tarde naquela sala enquanto eu estou a assistir à palestra? Nós aqui é de manhã. Ou de manhã? Tivemos que mudar para de manhã para acrescentar mais meia hora que não os conseguíamos tirar a tempo. Bom sinal. Mas atenção, é aquilo que eu também vos dizia inicialmente, nem todas as crianças apreciam. E eu já vi crianças já não eram bem crianças, adolescentes, a terem comportamentos dentro do centro espírita muito complicados porque os pais eram dirigentes e eles eram obrigados a estar ali. E estavam a gerar problemas muito graves. E eu fui falar com o dirigente, eu fazia parte da direção nesse centro, fui falar com o dirigente e disse, isto não está a resultar. Tem que se fazer aqui outra coisa, porque ele está extremamente infeliz e está a passar essa infelicidade aos outros. Não podes obrigar, não podes estigmatizar. A oportunidade já foi dada, se calhar não é o momento dele. Será mais à frente, ou com outras pessoas, ou noutro local. Mas assim não. Sim, nós tivemos o caso de uma adolescente que estava a fazer 16 anos, está na fase em que só pensa em namorar e começa a ser certo, não é?
Ainda por cima, ela era a mais velhinha. E ela primeiro falou em casa, depois pediu permissão para falar aqui. Claro. E nós dissemos, é pacífico, é o que tu sentes neste momento. Está Claro. Este funciona para ti. Obviamente. Não é? Se nós não formos fiéis a nós próprios, não vai correr Obviamente. bem. Não vai correr bem. Naquela fase em que nos encontramos, não é? O papel do educador pai, o papel do educador tio, avô, amigo, seja o que for, é dar a oportunidade a trazer a. E dentro daquilo que são ainda não só as suas orientações, mas também o seu poder enquanto educador, porque há também uma ligação de poder perante um pai e um filho, a lei também o obriga a ter, ele é responsável por aquilo que é inimputável até ter idade para o ser. Dentro daquilo, ele pode condicionar a liberdade do seu filho a determinada coisa. Agora, se isso vai ser bom ou não para a criança, isso vamos ver. O Divaldo diz uma coisa com a qual eu não concordo na totalidade, pelo menos da forma como eu a entendo. Talvez, eu já falei com ele 2 ou 3 vezes, mas nunca foquei a este ponto. Quando ele diz que o trazer a criança ao centro espírita é como a criança aprender a ler. Nós também não perguntamos à criança se ela quer aprender a ler ou não. Nós levamos lá à escola para ela aprender a ler. Que devia ser assim também relativamente ao centro espírita. Das vezes que eu falei com o Divaldo, nunca abordei este tema. Mas dito desta forma, não concordo na totalidade. Vou ser muito sincero. Fica registado, não é? Porque a minha compreensão é diferente neste aspecto. Enquanto o aprender a ler é voltado para uma mecânica de aprendizagem sociocultural, que de alguma forma é obrigatória também perante as leis do mundo e, obviamente, também perante aquilo que são as bases essenciais de aprendizagem para uma criança, a aprendizagem espiritual, ou aquilo que é o princípio da aprendizagem espiritual, é uma coisa mais orgânica. É uma coisa que tem muito a ver também com o espaço que nós abrimos para a ligação com o mundo espiritual. Porque senão também, todos nós, desde pequenos, também tentaríamos forçar uma ligação espiritual que não forçamos. Aliás, o Livro dos Médiuns, Kardec e a espiritualidade também dizem que existem etapas mediúnicas, existem etapas de ligação com o mundo espiritual. E que surgem em determinadas alturas e que algumas delas não são passíveis de período experimental, não são passíveis de tentarmos desenvolvê-las. Okay? Portanto, se isso também faz parte de uma abertura que nós temos para o mundo espiritual, a compreensão ou a vontade de compreender tudo aquilo que é o mundo espiritual também não é forçado pelo mundo espiritual. Portanto, de alguma forma, nós damos a oportunidade, nós trazemos, insistimos, sim, com certeza que sim, mas há alturas em que a conexão não se está a fazer. Mais uma vez, não há problema nenhum. Se calhar amanhã vai-se fazer, com outra pessoa vai-se fazer, noutro centro vai-se fazer, ou então quando acontece uma coisa muito interessante, que eu já vi acontecer. Está a passar um filme ou está a dar um programa na televisão. Vários adolescentes estão a ver na televisão. Acontece uma coisa que eles acham mirabolante, num filme dito de terror ou num filme dito de sobrenatural, e ele, isto é assim assado. E aquele jovem que já teve 2 ou 3 dias de centro espírita e que fala com os pais e que eles já lhe explicaram mais ou menos o que é o fenómeno mediúnico, diz assim, não. Não é isso. É isto. E é esse não é isto. E a visão dos amigos, quando ele diz não é isto, que o trazem de volta. E que lhe dão vontade de alargar o conhecimento, de ampliar o seu conhecimento em virtude de algo que ele nem sequer sabia que estava nele, mas está e estará sempre. Está e estará sempre. É como um reflexo condicionado. É como uma memória muscular. A partir do momento em que ele entrou, em que ele despertou, vai estar com ele para sempre. Isso está-me a fazer lembrar quando é a altura da oportunidade dos desvios na adolescência. Sim. Que aquele que passou pela casa espírita sabe que mesmo que faça a má escolha, é legítimo, mesmo que faça a má escolha, ele garantidamente vai ter as consequências. Sem dúvida. Ele tem consciência Sem disso. dúvida. E então ele quando faz com consciência de causa. É completamente Exatamente. diferente. Os outros vão pela oferta porque não têm esse conhecimento. A consciência ainda não está desperta para isso. E então o conflito do vai não vai é superior e às vezes ganha a consciência, ganha a verdade. É verdade. Lá está. Há coisas que estão despertas e há coisas que não estão despertas. No momento em que nós permitimos que a criança, o jovem, ou o jovem há mais tempo,
descobre algo, em que a consciência se abre para uma coisa, em que se desperta para uma coisa, já não fecha mais. Ela fica ativa com aquele novo conhecimento. O nível de responsabilidade aumenta imediatamente. Já não há o retornar para a fase do não saber. Já é uma fase em que existe um saber. Mesmo que seja um saber quase que inconsciente. Mesmo que seja subliminar. Mas ele está lá. Na altura do disparate, como a Paula disse muito bem, isso já entra em jogo. Já existe mais um travão a condicionar o seu comportamento. E às vezes, já vimos isto acontecer, parece que estamos a assistir a um duelo interno no indivíduo que está quase a tomar uma decisão e está assim, e parece que ele está em conflito com ele próprio, mesmo fisicamente, não é só mentalmente, porque isto depois repercute. Se ele está, desfaz. E é como se várias partes de si próprio estivessem a tentar decidir qual é que seria predominante. É mais uma coisa que eu posso oferecer ao meu filho, ao meu sobrinho, ao meu neto, seja quem for. É mais um elemento para desempatar. Um filósofo do passado, um senhor chamado Hegel, dizia que nós passávamos da fase estética para a fase ética. Okay? Na fase estética tudo era válido. Na fase ética, algumas coisas tinham maior força do que outras. Este conhecimento que vem também da doutrina espírita reforça o lado ético. Porque nem todas as escolhas têm o mesmo peso, nem todas as escolhas têm o mesmo valor. Algumas têm um valor maior do que outras. E como tal, dentro, e nós vivemos neste momento numa fase no mundo em que existe também, de alguma forma, um relativismo muito grande, em alguns aspectos ainda bem, noutros é um período perigoso, porque estamos ainda a pesar as coisas e ainda não estamos, efetivamente, a aprofundá-las o suficiente, tomamos, às vezes, decisões do género, tanto faz isto como faz aquilo. E às vezes entramos um bocado na arbitrariedade. E quando entramos no domínio total da arbitrariedade, já pensamos, então, mas se tanto vale a pena fazer isto como tanto vale a pena fazer aquilo, porquê tomar uma decisão que a mim me custa mais? E a decisão que custa mais, frequentemente, é aquela decisão que ainda não foi reforçada o suficiente para se tornar um automatismo do bem. Nós temos muitos automatismos. Aquele que leva mais tempo a reforçar é efetivamente o automatismo do bem. E porquê? Não é porque nós somos criaturas talhadas ao erro. Não. Nós somos criaturas talhadas para a evolução. Nesse caminho, teoricamente, se nós fôssemos acertando e acertando e acertando, esse tornar-se o caminho mais habitual. Mas, em função de diversos condicionamentos também, que nas nossas escolhas, naquilo que diz respeito ao mundo, nós vamos tomando, vamos por vezes tomando as decisões que parecem mais fáceis, porque a nossa consciência ainda não está suficientemente desperta para tomar uma decisão ética relativamente a isso. Quando chegamos ao mundo das decisões que efetivamente nos pedem um lado mais moral e ético, já implica mais esforço, já é um trabalho mais muscular, ok? Por isso é que eu às vezes digo, comodismo não é a mesma coisa que tolerância, são coisas bem diferentes. As qualidades são ativas. O que é passivo não é algo que nós tenhamos feito um esforço para adquirir. Portanto, tolerância é sabendo que existe algo no qual eu acredito, naquilo que efetivamente eu acho que vale a pena intervir, aceitar que outro possa tomar uma decisão diferente, possa aceitar e fazer uma coisa diferente. Implica compreensão. Implica compreensão, claro. Claro que também é uma fase de simetria. O tolerante é simétrico relativamente ao que é tolerado. Portanto, há uma fase em que a tolerância também passa a ser outra coisa. Passa a ser compreensão e empatia. Okay? Quando a compreensão e a empatia sobem mais um bocadinho, a tolerância é menos necessária. Mas há uma fase em que ela é necessária, principalmente quando estamos a falar com os nossos filhos. Quando estamos a falar com aqueles que teoricamente são mais novos do que nós. Em que nós às vezes toleramos. Porque é um mundo novo. Porque são coisas que nós não fomos habituados a fazer desta maneira. Mas eles fazem. E às vezes essa tolerância é uma tolerância que ocorre também do outro lado. Nós não estamos a perceber isso. Porque para o jovem que está carregado de conhecimentos novos, que vem do mundo espiritual há menos tempo do que nós, que já traz uma quantidade enorme de mais-valias que nós ainda não adquirimos, ele também nos está a tolerar a nós. Ok? Não tem passado antes por nós.
Portanto, isto são vasos comunicantes. Isto não é tudo assim tão básico e tão linear como à partida possa imaginar. A que horas é que eu devia ter acabado, Paulo? Não te preocupes, podes continuar. Ainda tenho aqui umas questões para colocar. Então, olha, eu vou falar mais 5 minutos. Era às 17. Pronto, eu estou a falar mais 5 minutos e reservo depois um tempinho para as perguntas. Portanto, no meio de toda esta conversa, que eu andei aqui às voltas e fiz elipses e dei cambalhotas e mortais à retaguarda, o cerne da questão é essencialmente aquilo que nós queremos passar aos nossos filhos. E isso ultrapassa e muito apenas o nome movimento espírita ou doutrina espírita. São conceitos basilares, são estruturais, que a doutrina espírita nos dá e um dia continuará a dar-nos, mesmo quando já não se chama espiritismo ou doutrina espírita. Porque a doutrina espírita e o espiritismo também são um momento. Quando passarem a ser o alimentador do nosso crescimento, terá outro nome qualquer. Ou nem precisa ter nome nenhum. Aí seremos, não Exatamente. precisamos ir falar sobre Exatamente. isso. Exatamente. Aí nem há conversa. Todos os ismos são temporais, não é? Claro. Todos os ismos são temporais. É um caminho. É Claro, um caminho. claro. Portanto, eles estão-nos a levar a um determinado lugar. Agora, e só para encerrar, nós caminhamos às vezes de uma forma diversa também. E se há alguns espíritas que acham que outros espíritas são demasiado místicos, são demasiado religiosos e às vezes até recebem alcunhas engraçadas como espiritólicos e coisas desse género por parte de uns, também existem espíritas que pura e simplesmente ficam ligados à coleção de factos que corroborem aquilo que para eles faz sentido. Dito de outra forma, há espíritas que, para confirmarem as suas próprias certezas, que não estão confirmadas, precisam de encontrar factos científicos em todo lado. E uns e outros estão ainda bastante longe de se sentirem bem na sua própria pele. Se todos os temas espíritas que eu abordo são factos espíritas, evidências espíritas, e não passo disso, a quem é que eu estou a tentar convencer-me? A mim próprio. Na tentativa de convencer todos os outros também de que aqueles factos são reais, eu estou a convencer-me principalmente a mim próprio. Porque o que é real fica. O verdadeiro espírita pega nas duas coisas e transforma-as noutra. Ou seja, a parte científica é importantíssima. A grande parte daquilo que era do registro científico foi o essencial para o início da doutrina espírita. A parte moral, ética, religiosa é importantíssima. Quando as duas conjugam, transformam-se numa filosofia de vida, ou seja, numa filosofia prática. Não uma filosofia livresca, não uma filosofia intelectual, não uma filosofia académica, mas uma filosofia de ação. Quando tudo o que nós fazemos na nossa vida tem a ver com os fundamentos daquilo que nós consideramos ser o essencial para nós, quando já transformamos a informação em sabedoria, isso passa a ser ação. E essa torna-se a verdadeira filosofia. Okay? É eu ter uma filosofia perante a vida. A filosofia do bem, do amor. No final do livro dos médiuns, vocês encontram uma coisa muito interessante. Quando é dito, o que nós mais precisamos não são médiuns de psicografia. Nós não precisamos de médiuns de psicofonia. Nós não precisamos de médiuns de transporte. Nós não precisamos de médiuns de nenhum tipo de fenómenos físicos. O que nós precisamos é de médiuns do amor, da lucidez, da paz, da tranquilidade, etc, etc, etc. Porque esses são os médiuns que são necessários ao mundo espiritual. Aquilo que nós também ao longo da nossa caminhada vamos fazendo, às vezes também, a uma nota pessoal, a uma necessidade pessoal que nós temos, e por isso eu vos dizia no início, que há muitos movimentos espíritas, há muitas doutrinas espíritas espalhadas dentro da mente de cada um de nós. E por isso, a tal da pureza doutrinária é um conceito que ainda não conseguimos compreender, ou pelo menos não consigo. Porque todos nós acrescentamos alguma coisa de nosso. Eu também acrescentei aqui muita coisa. Muita gente pode ser altamente contestável para outras pessoas. Mas é a minha visão. Quando nós pegarmos em todas elas, nós temos efetivamente uma visão talvez mais ampla. O Chico também disse uma coisa muito engraçada acerca disso. Ele diz que adivinha de aqui uma mosca que não gosta de mim ou não gosta do meu aftershave. Ou então gosta de mais. Ou quer ouvir melhor. O Chico dizia que de um bardo do passado tinha ouvido uma definição da verdade muito interessante. Que a verdade era um espelho que um dia ao aproximar-se da Terra
com ela coliriu e fragmentou-se em bilhões de pedaços. E cada pessoa na Terra teve acesso a um bocadinho desse estilhaço do espelho. E então, cada um deles, olhando para esse pedaço de espelho, tinha um bocadinho da sua verdade. Um bocadinho maior, outros um bocadinho mais pequeno, outros mais distorcido, outros mais direito, mas cada um teve esse bocadinho da verdade. Na realidade é só isto. Todos nós temos esse bocadinho da verdade. Okay? Era só isto. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. Enquanto estavas a falar, eu estava-me a lembrar daquelas situações das crianças ditas especiais, que têm a trissomia 21, ou têm Asperger, ou têm autismo, por aí fora. E de uma outra situação, que é crianças em tenra idade. Não estamos agora aqui a falar, portanto, são duas situações distintas. Crianças, sei lá, a partir dos 3 anos, que já têm alguma autonomia. Nós aqui integramos crianças a partir dos 3 anos. Porquê? Porque todas as fases são importantes e de pequenino, ora, se a encarnação se completa lá pelos 6, 7 anos, se os miúdos só vêm pós-encarnação, lá estamos a desperdiçar. E se a intenção não é espiritizar, mas espiritualizar, moralizar, portanto, preparar para a vida, nós estamos a recebê-los mais cedo, que também, segundo creio, não é muito comum, é a partir dos 3 anos. Qual é a tua opinião pessoal sobre o assunto? Crianças com necessidades especiais e crianças de tenra idade. Eu considero positivo no sentido que, nessa idade, muito mais do que o cérebro físico, é muito mais a mente que está a absorver a informação e que está efetivamente a criar pontos de ligação para que depois sejam articulados no momento em que o adestramento do espírito ao corpo já é total e onde efetivamente essas coisas podem ser mais avançadas. De alguma forma, nas crianças espirituais, estou em crer, e também já li algumas coisas a esse respeito, de alguns autores, de que essa ajuda que é dada nesse momento precoce, favorecendo até a altura em que o cérebro ainda não está completamente ativo, de uma forma mais de raciocínio lógico, e seja o que for, quando efetivamente nós avançamos para as áreas de relação, esse conhecimento prévio ajuda a que algumas conexões sejam feitas. Posteriormente a isso tornam-se talvez mais difíceis de serem feitas. Portanto, nesse aspecto, 100% de acordo. Quanto à criança de tenra idade, eu acho que ainda se torna mais fácil. Uma criança dessa idade, quando ela aparece no centro espírita, ela é uma parcela muito mais passiva do que uma parcela ativa. Portanto, ela está muito mais receptiva às coisas do que propriamente fazendo já juízos de valor relativamente às coisas. Portanto, isso pode ajudá-la também muitíssimo, que depois numa fase em que efetivamente ela já começa a validar a informação que lhe é dada, pode ajudá-la também muito a poder passar para essa fase seguinte já com uma coerência e com uma consciência maior relativamente às coisas. Não obstante, pode acontecer aquilo que falámos anteriormente. Nessa fase absorver e depois na fase seguinte refutar, etc. Porque depois, principalmente ali entre os 7 e os 10 anos, há uma série de conflitos do passado com o presente, que de alguma forma, depois na adolescência, tudo isso se transforma em ação, não é? Portanto, como se diz lá no Brasil, quando é pequenino, que vontade de comer, quando chega à adolescência, porque é que eu não comi, não é? Portanto, há aquela fase ali em que efetivamente tudo isso assume, e assume com muita violência, por causa da energia nervosa que está ali acumulada, mas isso pode ser ajudado numa fase anterior, sim. Tanto que, frequentemente, até quando o meu filhote era pequeno, mesmo a Alexandra, minha ex-mulher, não se sente espírita, mas nós, frequentemente, ele ouvia... Aliás, tu sabes que no Congresso Espírita ele estava lá na barriga da mãe, não é? Portanto, se houve alguém que começou a ouvir palestra e a ouvir o chato do pai logo desde o primeiro momento, foi o Santiago. E se ele descobriu, eu já sabia. Pois, coitadito. Se calhar também não teve grandes hipóteses, sabe-se lá qual é que era a programação reencarnatória dele. Mas de facto sim. E há coisas que hoje ouço o Santiago a reagir com uma naturalidade muito grande. Muito embora às vezes não se fale tanto sobre as coisas, nós somos também, temos guarda partilhada, não é? E cada um
tem os seus processos, mas há coisas que o Santiago age com muita naturalidade. E uma delas foi, mas aí também, lá está, quando nós temos alguns conhecimentos, por muito que nos afastemos, eles continuam connosco. O Santiago houve uma altura em que falava nos fantasmas, nos fantasmas que lhe apareciam no quarto e que lhe queriam ficar com os brinquedos, e que, tanto a mãe, como lhe dissemos, para ele efetivamente começar a orar, para dizer que estava tudo bem, para lhes dizer está tudo bem, vocês vão estar bem, vem e ajuda. E ele faz isso desde muito pequenino. Portanto, os fantasmas passaram a aparecer menos vezes. Até que ele se tornou muito mais tranquilo com isso. Será que, se não tivesse também havido esse contacto, talvez os terrores noturnos, todas aquelas coisas que acontecem, podiam ser mais ameaçadores e podiam ser mais incomodativos? O conhecimento. Claro. A outra questão é uma partilha, possivelmente, que será comum, não sei se à maioria das casas espíritas, mas a uma grande parte das casas espíritas, que é a dificuldade do próprio adulto entender o que é a evangelização e de trazer os seus filhos, os seus netos, os sobrinhos, os primos por aí fora. Porque há o desconhecimento do que é que se faz na evangelização ou da importância da preparação do ser, e há a dificuldade do julgamento. Certo. Porque as pessoas, desconhecendo o que é espiritismo, os jovens e as crianças vêm colher um conhecimento e uma postura de vida diferente, e eles já são julgados por tudo e mais um par de botas lá fora, e é mais um acúmulo de possibilidade de julgamento. O que é que tu ocorre sobre isso? Vai mais ou menos... Embora toda a tua exposição tenha explicado a importância. Sim. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que falávamos na fase inicial. E nesse aspecto os latinos são muito assim, muito. São muito voltados para o rito, são muito voltados para a estrutura, são muito voltados para aquilo que socialmente se torna algo marcante. E nesse aspecto, às vezes, o entendimento da evangelização vai um bocadinho ao encontro daquilo que é catequese. Não tem nada a ver. Mas muitas vezes é entendido dessa forma. Aliás, há alguns espíritas também, que entendem ou convertem aquilo que se passa na casa espírita com aquilo que se passa na igreja. Portanto, substituem o comungar e a hóstia pela água fluidificada e pelo passe. O momento da palestra pública é, efetivamente, a retórica dada pelo padre, não é? Portanto, é o sermão. A evangelização é, efetivamente, a catequese. E avançam neste sentido. E então, entre algo que eles consideram, para alguns que são anticatólicos, não faz sentido, porque, efetivamente, o que eles lá vão aprender é, na cabeça dele, o que vai acontecer dentro de uma igreja tradicional, e para aqueles que vêm do mundo católico ou do mundo protestante, perde o lado social disso. Nós, na doutrina espírita, temos um péssimo marketing. Nós não temos um inferno que assuste ninguém, o que logo nos leva a perder uma data de contribuições. Portanto, as pessoas não têm medo do inferno. Portanto, isso é péssimo para nós. Estou a ser irónico, naturalmente. Por outro lado, os nossos momentos no centro espírita não têm relevância social. Portanto, a criança, no final dos estudos e da aprendizagem que faz dentro do centro espírita, não vai receber nada que externamente lhe dê, digamos assim, uma relevância social. E isto para nós, isto pode parecer conversa, mas se analisarmos muito o tecido social dos países latinos, isto tem muita importância. A não compreensão e a falta de compensação levam a que haja menor compreensão relativamente àquilo que acontece. Relativamente àqueles que são espíritas, acontece um bocado também aquilo que estávamos a falar inicialmente. O não entender o que é que o centro espírita pode trazer para a criança. Se nós virmos apenas isso, eles vão ali fazer uns desenhos, eles vão ali cantar, eles vão aprender a ler o livro dos espíritos ou qualquer coisa do género, que é o que as pessoas imaginam que vai acontecer, ou estarem vão passar o tempo, ou vão colorir os livros, que os autores espíritas também já têm livros para crianças e tudo mais, acham que é isto. Quando não é apenas um espaço recreativo, é uma vivência também dentro de uma vibração especial que o centro tem,
que é ao mesmo tempo pacificadora, apaziguadora e que abre também espaço mental para a criança se sentir mais à vontade, até nos seus raciocínios, na escola e tudo mais, porque não é só o que vêm fazer, é também no espaço onde efetivamente estão. De alguma forma também os ajuda e muito a isso. Portanto, se houvesse essa compreensão do que é efetivamente o centro espírita e de aquilo que as crianças podem vir buscar em termos de estrutura da sua própria personalidade, eu penso que as coisas seriam também um bocadinho diferentes. Verdade, eu vou aproveitar este momento para fazer aqui uma partilha de uma situação de uma criança no espectro do autismo em que já tem, creio que 5 anos ainda não fala. É aquele tipo de criança que não estabelece mesmo nem contacto visual, nem o do toque, nem nada. E que, embora cá tenha vindo esporadicamente, portanto não posso dizer que frequente, porque não é o caso, mas sempre que há